No entanto, sua economia estava tão retraída que comprar uma promoção no McDonald's era caro demais para a maioria dos bolivianos, mesmo os da classe média. Agora, 17 anos depois, muita coisa mudou na Bolívia. Houve uma virada ideológica no país, que passou de presidentes alinhados às demandas do mercado a um que, em seus discursos, fustiga sem piedade o capital internacional e as multinacionais. O paradoxo é que, segundo analistas e investidores, hoje o McDonald's faria sucesso sem problemas em terras bolivianas, assim como centenas de outras franquias e empresas internacionais que desembarcaram no país na última década. A Bolívia socialista de Evo Morales, que busca o quarto mandato presidencial nas eleições de 20 de outubro, tornou-se um terreno fértil para alimentos, roupas e eletrodomésticos estrangeiros, assim como para multinacionais de setores como petróleo, mineração ou agronegócio. Entre o fim do século passado e o início do atual, quase não se via shoppings no país, tampouco redes internacionais de lanchonetes e restaurantes, que já se multiplicavam por muitas cidades latino-americanas. Apenas um punhado de multinacionais se arriscou a investir em uma Bolívia em crise e pobre. Em 2002, segundo o Banco Mundial, 63% da população viviam abaixo da linha da pobreza e em 2018 esse percentual foi reduzido para 35%. Além disso, enquanto o investimento estrangeiro direto no país girava em torno de 250 milhões de dólares em 2005, chegou a alcançar 1,7 bilhão nos últimos anos, segundo a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Antes o mercado era muito pequeno, nada atraente, mas desde 2010 as marcas começaram a entrar com muito mais força, sobretudo por causa da abertura dos shoppings, diz Froche. O analista destaca que os indicadores macroeconômicos favoráveis e o crescimento sustentado são um bom sinal para os investimentos estrangeiros e esse foi um dos fatores determinantes. Santa Cruz de la Sierra, cidade boliviana com maior população e onde está localizada a maioria das indústrias nacionais e estrangeiras, é a principal anfitriã das franquias e empresas multinacionais de petróleo e da indústria agrícola. Além disso, ele é o empresário que levou o Burger King para a Bolívia no início do século e manteve a franquia funcionando durante os anos de recessão no país. Agora, possui operações nas áreas de turismo e alimentação. Morales tenta atrair investimento estrangeiro para tentar substituir com ele o investimento público, e é por isso que ele tem um discurso duplo que está totalmente longe da realidade, diz Doria Medina. Segundo ele, o presidente boliviano diz uma coisa e faz outra ao bater no capitalismo internacional e, ao mesmo tempo, ser amigo de grandes capitalistas. Há contradições muito grandes. Setores como o dos produtores de coca, que não pagam impostos, têm licença para praticar um capitalismo selvagem impulsionado pelo governo. O mesmo se aplica aos grandes empresários do agronegócio que também são muito próximos de Evo Morales, acrescenta. Doria Medina ressalta que a Bolívia é um país com insegurança jurídica e baixa incidência de separação dos poderes, o que dificulta as condições para investir, a menos que se faça parte do esquema do capitalismo de amigos, onde estão localizadas empresas muito poderosas de diferentes áreas. Paradoxalmente, acrescenta o entrevistado, são os bolivianos que têm agora mais dificuldade em realizar empreendimentos econômicos devido à burocracia e às políticas tributárias. Há muitas empresas multinacionais de petróleo que receberam muitos favores e obtiveram condições muito favoráveis graças ao governo, apesar de o discurso oficial falar de uma nacionalização do petróleo, conclui. As multinacionais dos setores de petróleo e mineração, por exemplo, são as grandes beneficiárias da exploração dos recursos naturais bolivianos, afirmam especialistas do Centro de Estudos para o Desenvolvimento Laboral e Agrário, CEDLA, com sede em La Paz. O especialista ressalta que os privilégios concedidos às empresas de petróleo vão desde incentivos à produção e reconhecimento dos custos, à abertura de áreas protegidas e parques nacionais à exploração de hidrocarbonetos, petróleo e gás. Segundo dados do CEDLA,
As multinacionais controlam 80% da produção de petróleo e gás da Bolívia e, depois de terem explorado as reservas todos esses anos, não investirão na prospecção ou desenvolvimento de novos campos. No caso da mineração, o especialista destaca que o caso mais ilustrativo é o da multinacional San Cristóbal, que administra a mina que produz a maior quantidade dos principais minerais metálicos para exportação. Para o governo de Evo Morales, o segredo de seu crescimento econômico e social se deve ao que eles chamam de modelo econômico social comunitário produtivo. É o que afirma o ministro da Economia, Luiz Arce Catacora, considerado um dos arquitetos do chamado milagre boliviano que colocou a economia do país entre as que mais cresceram na América Latina nos últimos anos. Segundo ele, a nacionalização dos hidrocarbonetos foi um dos 3 pilares da transformação econômica da Bolívia, juntamente com a redistribuição de renda e a participação ativa do Estado na economia. A nacionalização determinou que os recursos anteriormente enviados ao exterior, remetidos pelas empresas multinacionais que operavam em nosso país, permaneçam para beneficiar os bolivianos, diz Arce Catacora. O ministro argumenta que os bônus e a política redistributiva iniciada no governo Evo Morales são a razão pela qual a Bolívia expandiu sua capacidade de consumo. Os bônus tiveram um efeito dinamizador sobre a demanda interna, que beneficiou não apenas os consumidores bolivianos, mas também os setores empresariais de grande, médio e pequeno porte, inclusive microempresas, que viram suas vendas aumentarem como em nenhum outro período da história do país, conclui. Arce Catacora não menciona, mas o analista de mercado Alfredo Troche reconhece que o aumento da capacidade de gastos na Bolívia não só beneficiou a indústria nacional, como também a transnacional. As pessoas mudaram. Por exemplo, como há distâncias cada vez maiores e menos tempo, na hora do almoço elas preferem comer um frango frito ou um hambúrguer em vez de ir para suas casas. É por isso que as franquias continuam a crescer, diz ele. Mas não se trata apenas de comida. O relativamente novo consumismo boliviano já colocou em alerta os produtores locais, que veem a preferência por produtos estrangeiros ficar cada vez maior. Existe uma cultura de consumir o que vem de fora, eles buscam produtos de marca e não qualidade, afirmou a entidade, que está preocupada com a queda nas vendas devido à chegada maciça de mercadorias do exterior. Esse receio já levou o governo a estabelecer que um percentual do bônus que os trabalhadores recebem no Natal e no fim do ano deve ser gasto em produtos nacionais. Uma medida que mostra que, entre as muitas mudanças, boas, regulares ou ruins, que ocorreram nos 3 mandatos de Evo Morales, estão os hábitos de gasto e consumo dos bolivianos.